Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Estamos estudando neste primeiro trimestre de 2012 a revista da CPAD com o tema A Verdadeira Prosperidade, a Vida Cristã Abundante. Nós temos aí como comentarista o pastor José Gonçalves e como consultor doutrinário e teológico o pastor Antônio Gilberto, ambos da CPAD. Hoje estaremos estudando aí a lição de número 5, as bênçãos de Israel e o que cabe à igreja. O nosso texto áureo está aí na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 3 e 4, que diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Glória a Deus. Então aí o apóstolo Paulo está citando a Trindade e bendizendo a Deus o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus o Pai que enviou o seu Filho, o seu único Filho, para dar a vida por nós na cruz do Calvário. E aí você pode olhar no versículo quantas são as bênçãos com que Deus o Pai nos abençoou através de Jesus Cristo, com a vinda de Jesus Cristo, que cumpriu a lei em nosso lugar, que deu a vida por nós. Ele se ofereceu em nosso lugar, ele morreu a nossa morte, ele levou sobre ele as nossas maldições, ele levou sobre ele todas as nossas enfermidades, os nossos pecados. Ele morreu a nossa morte, ele morreu em nosso lugar, ele nos substituiu na cruz. Nós é que estávamos condenados a morrer na cruz. Nós é que merecíamos morrer na cruz. Mas ele veio e assumiu o nosso lugar, ele morreu em nosso lugar. Para quê? Para que nós pudéssemos aceitar esse sacrifício, receber esse sacrifício, crer nesse sacrifício e, fazendo isso, nos arrependendo de nossos pecados, aceitando que Jesus morreu em nosso lugar, crendo que ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, fazendo isso, nós também recebêssemos a salvação, o perdão pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos nos tornar, através de Jesus, em Cristo, filhos de Deus, e pudéssemos receber todas as bênçãos. Não é uma bênção, não é 2, 3, 4, mas todas as bênçãos através de Jesus Cristo. Agora, que tipos de bênçãos? Aí está dizendo, bênçãos espirituais. Então, bênçãos no campo espiritual, no campo celeste, no campo do reino de Deus. Não é o reino humano. Jesus disse, olha, o meu reino não é deste mundo. Então, as bênçãos são nos lugares celestiais. Então, no reino espiritual. São as melhores e eternas bênçãos. Por quê? Porque essas bênçãos estão no plano espiritual e não no terreno. Porque aqui tudo é passageiro. Aqui tudo acaba rápido. Nossa vida é muito rápida. Passa rapidíssimo. Aí, 80 já é uma idade onde você já viveu realmente muito bem na terra. Se passar disso já é lucro. E passa a ser enfado, canseira. Mas se chegar aos 120, pronto. É o limite que Deus colocou. Então veja bem que 120 anos é muito pouco. Mas as bênçãos de Deus, além de serem todas as bênçãos celestiais, são para toda a nossa vida com Deus. São bênçãos espirituais, superiores às bênçãos materiais. Tem tanta gente valorizando mais as bênçãos materiais do que as espirituais, estão perdendo então o principal. Então, ao invés
de buscarmos riquezas terrenas, busquemos as riquezas espirituais. E existem várias promessas de Deus quanto a essas riquezas espirituais que Ele nos promete. Agora aí também diz que Deus nos elegeu em Cristo, ou seja, Ele nos tornou filhos dele, mas em Cristo. Tudo é em Cristo. Todas as bênçãos, as riquezas espirituais estão condicionadas à nossa vida em Cristo. Se tirar Cristo, perdemos tudo. Então, se vamos receber, por exemplo, o dom do Espírito Santo, dom de curar, e se você vai orar por alguém para ser curado, e você vai em seu nome, na sua autoridade própria, se você acredita que é você que vai fazer isso, então não vai acontecer nada, porque tudo está condicionado a estar em Cristo, sempre tudo em nome de Jesus. Então, enquanto estamos em Cristo, então Deus responde a nossa oração. Deus nos dá o poder para exercermos este poder no reino espiritual, para combatermos Satanás e seus demônios. Então, a luta é no campo espiritual. Tudo nasce lá, depois é que acontece aqui embaixo. Então, primeiro tem que nascer no reino espiritual. Então, se nós estivermos em Cristo, estivermos também com Cristo, estivermos em comunhão com Cristo, aí as coisas vão acontecer. Aí então as bênçãos espirituais serão realizadas, serão aí operadas aqui no reino terrestre. Então precisamos estar bem com o reino espiritual. Devemos estar em comunhão com Jesus Cristo, em comunhão com o Espírito Santo, para que as coisas aconteçam. Então ele diz que o desejo do Pai, então, e para que as bênçãos espirituais nos alcancem, devemos então estar em amor, estarmos firmes com Cristo e vivendo em amor. Esse amor é que é a bola mestra da operação das riquezas espirituais na nossa vida. Primeiro, o amor a Deus, que é o mais importante. E depois, para que nós possamos ser canais de bênçãos de Deus para abençoar os outros, nós devemos amar as pessoas. Tudo funciona através do amor. Então a nossa vida cristã deve ser uma vida de amor. Primeiro, a Deus, vertical. Então as bênçãos de Deus vêm sobre nós para que nós passemos para as pessoas, que é horizontal. As bênçãos serão distribuídas horizontalmente. Vem verticalmente, vem de Deus Pai. A ordem, Jesus vem fazer, vem curar, salvar, batizar, libertar. Agora, o Espírito Santo que mora em nós, o que Jesus disse? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas por toda parte. Então o poder foi nos dado, está em nós, é o Espírito Santo que vai operar esse poder. Agora, para que Jesus salve, cure, batize com o Espírito Santo, para que os dons do Espírito Santo operem através de nós, para que todas essas promessas de riquezas espirituais nos alcancem, é preciso estar, então, em comunhão com o Espírito Santo. Estarmos em Cristo, para que o Pai ordene a bênção e elas aconteçam em nossa vida, para que sejamos canais abençoadores. Então, o amor é que é o mais necessário. Primeiro o amor a Deus, depois o amor a todas as pessoas, a todas as almas, para que eles se convertam, para que também eles recebam as bênçãos de Deus nas suas vidas. Dentro da nossa verdade prática, está escrito: se observarmos a palavra de Deus, experimentaremos a verdadeira prosperidade, a comunhão plena em Cristo com o Pai Celestial. Então, quando observamos a palavra de Deus, nós vamos descobrir na palavra de Deus as promessas de Deus para nós. E nós vamos descobrir em comunhão com o Espírito Santo, em comunhão com Jesus Cristo, estando em Cristo, nós vamos descobrir as verdadeiras e melhores promessas de Deus para a nossa vida.
Então é orando, meditando, lendo a palavra de Deus, meditando nessa palavra, estudar a palavra. Não é só ler. O maná, quando caiu no deserto, ninguém se pegava e colhia o maná e comia. Tinha que primeiro triturar, tinha que moer, tinha que cozer, tinha que fazer um bolo, depois é que comia. Assim é a palavra de Deus. Temos que orar, e temos que ler a palavra, estudar essa palavra, olhar o texto, o contexto e meditarmos nessa palavra. Depois então que ela vai ser revelada a nós da maneira que Deus quer que nós entendamos. Nós não devemos ler a palavra com o nosso próprio intelecto, procurando entender de acordo com a nossa inteligência, mas sempre buscando a interpretação do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo, porque Ele é quem inspirou as pessoas para escrever o que está na Bíblia. Então assim alcançaremos a verdadeira prosperidade, que é a comunhão com Deus, é o conhecimento de Deus. Esta é a verdadeira prosperidade que nós devemos buscar. Quanto mais íntimos do Senhor, mais experimentaremos das riquezas espirituais que Ele tem preparado para nós. A nossa palavra-chave aí da lição é promessas. Então isso aí é o que? É um ato amoroso por meio do qual o Senhor estabelece um compromisso fiel e santo com os seus servos. Então o que é uma promessa? Então é um ato que Deus promove conosco, é uma promessa que Ele vai fazer conosco, e isso Ele faz porque nos ama e pela sua graça, não é por merecimento nosso. Então Ele faz promessas que serão cumpridas desde que nós estejamos em obediência. Sempre as promessas estarão condicionadas à nossa obediência. Estarão condicionadas à nossa comunhão com o Espírito Santo. Estarão condicionadas a estarmos em Cristo. Então são promessas feitas para os salvos. Promessas feitas para quem está em comunhão com Deus. Vamos ver aí alguns tipos de promessas que Deus fez. Vamos ver aí as principais promessas que nos alcançam enquanto estamos aqui na terra. E existem promessas também que são para depois, para o futuro. Vamos ver aí algumas principais promessas. Então temos aí promessa da salvação, temos aí promessa do batismo no Espírito Santo, temos aí a promessa da cura divina, temos aí promessa da paz interior, temos aí a promessa da verdadeira prosperidade, que é a intimidade com Deus, o conhecimento de Deus. Temos aí a promessa de um lar feliz, temos aí a promessa de uma velhice feliz e frutífera, temos aí a promessa de segurança no mundo inseguro, temos aí a promessa da segunda vinda de Cristo para nos buscar no arrebatamento da igreja, temos aí a promessa de nossa entrada no céu, temos aí tribunal de Cristo, depois uma vida eterna com Deus, temos aí a promessa da Jerusalém celestial, né, onde vamos morar. Agora, quais são as principais, então, características dessas promessas que Deus faz a nós? Nós vimos algumas promessas, existem muitas outras promessas. Quais as características dessas promessas de Deus? Olha, as promessas de Deus não falham. As promessas de Deus são garantidas pelo poder divino. As promessas de Deus estão fundamentadas em Cristo. E as promessas de Deus são de valor infinito. E as promessas de Deus culminam na vida eterna. Vamos ver algumas promessas de Deus para nós, os salvos. Vamos ver ainda mais algumas. Veja aí, provisões para o corpo, bênçãos sem limite, resposta à oração, Deus é um Deus que ouve e responde às orações, remoção de obstáculos, adoção divina, vida eterna, plenitude espiritual,
luz espiritual, poder para o serviço, salvação. Tudo isso então baseado na fé, na salvação e na confiança que temos em Deus.